Olá, amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 2, subtítulo 4, O Ser Maduro Psicologicamente e a Gratidão. À medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem. No longo percurso da imaturidade psicológica, libertando-o dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe aprofundamento da perspicácia, da sabedoria, da compreensão da vida e da sua finalidade. Tudo quanto se lhe afigurava desafiador, ora se transformou em continente conquistado, logo se ampliando na direção do infinito por descobrir e incorporar ao patrimônio interno. Os pruridos de melindres e as manifestações de criança maltratada encontram-se superados e tomam-lhe os lugares a confiança em si próprio e o respeito pelos outros, a consciência dos atos, vencendo as anteriores síndromes de desconforto íntimo, que agora facultam a espontânea alegria de viver e de lutar. A calma substitui a ansiedade, que antes era razão de desequilíbrio emocional. A bondade expressa-se de maneira natural, à semelhança de uma luz que se irradia sem alarde, e o indivíduo torna-se centro de convergência de interesses das demais pessoas. O ser imaturo psicologicamente não venceu a infância que foi transferida para a idade adulta, com toda a carga de conflitos não resolvidos que se manifestam no relacionamento, sempre escondendo a personalidade insegura e doentia. A ambivalência do comportamento, desejar e não fazer, pensar e desistir, é o efeito imediato dessa imaturidade, expressando não saber agir corretamente, mesmo na área da afetividade. Deverei dizer que amo? E se for incompreendido? Constituindo os pensamentos de conduta ambivalente no ser imaturo, sempre postergando as atitudes psicológicas saudáveis, pelo medo da opinião alheia. Não obstante, durante uma crise emocional, não tem pejo em declarar: eu detesto o mundo e não quero ver ninguém na minha frente. O processo de amadurecimento psicológico avança com facilidade de expressar gratidão por tudo quanto se sucedeu e tudo aquilo que vem a suceder em relação ao ser humano. Ninguém é totalmente autossuficiente, exceto os narcisistas, que se consideraram especiais na criação, o que significa imperiosa necessidade de parceria, de acompanhamento, de dependência, razão porque é um ser gregário. Desde os primórdios da evolução, essa parceria e dependência, porém, estarão em nível de companheirismo, de trabalho, de ajuda recíproca, de cooperação e não de submissão. Oportunamente, duas crianças, respectivamente de 7 e 8 anos, caminhavam na direção da escola fundamental, sem anunciarem uma palavra, cada qual no seu próprio mundo infantil. A mais velha estava em conflito, muito grande, porque não conseguia comunicação eficaz com os demais colegas, sendo discriminada pela sua origem humilde, pela cor de pele. Pararam antes de atravessarem a rua, porque o semáforo estava com o sinal vermelho. Ao mudá-lo para o verde, ambas avançaram, mas a sacola abarrotada de livros e de cadernos do mais velho abriu-se e alguns deles caíram, obrigando-o a baixar-se raivoso e buscar reuni-los outra vez. Nesse momento, o menorzinho, vendo-o em apuros, aproximou-se, abaixou-se também e perguntou-lhe, enquanto agia: posso ajudá-lo? Eu gosto muito de você. Os dois sorriram e foram conversando na direção da escola, passando um quarto de século, quando um cidadão afrodescendente atingiu o topo administrativo de uma grande empresa, sendo elogiado, afirmou no discurso de agradecimento: eu devo a minha vida a uma garotinha de 7 anos, que um dia me ajudou a guardar livros e cadernos que havia caído da sacola ao atravessar a rua, e disse que me queria bem. Naquele dia, eu havia resolvido suicidar-me, mas o seu gesto inocente e jovial modificou totalmente a minha vida. A ele, pois eu sempre agradeci haver sobrevivido e agora agradeço novamente por haver chegado ao posto em que eu me encontro. E por antecipação por tudo, mais de bom
que me venham ou não a acontecer. O sentido de parceria, de acompanhamento e de dependência no grupo social não diz respeito aos conflitos e aos medos de crescimento, mas uma necessidade de ajuda recíproca, de participação no grupo social, de vida em ação, de união de interesses em favor de todos e, por consequência, pela sociedade, pelo ecossistema, pela inefável alegria de viver. Quando Confúcio enunciou a frase "haja com bondade, mas não espere gratidão", procurou demonstrar que os sentimentos nobres devem ser revestidos de renúncia, sem os interesses imediatistas da compreensão, do aplauso, da admiração dos outros. A gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico, porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que o auxiliam a chegar ao lugar em que se encontra. Quanto custa o ar puro da natureza, a água dos córregos e das fontes, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa? Quantas pessoas participaram do anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A realização de viagem exitosa, quando dependeu de pessoas e fatores que não foram observados pelo automatismo da existência? Tudo, enfim, que acontece e se encontra vinculado à dependência de um a outro, indivíduo ou circunstância que propiciaram esse momento. Quantos acidentes, desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram às descobertas, à colonização dos países, a transformações que foram operadas para que convertessem em comunidades felizes? A todos esses anônimos, a gratidão deve ser fornecida com ternura e gentileza. O amadurecimento psicológico elimina a negatividade teimosa do ser humano desconfiado e inseguro, que se permite sempre suspeitas de que mesmo a amizade se faz acompanhar de interesses subalternos, daqueles que dão ou buscam a estima. Assim, sendo um grande obstáculo à gratidão madura, é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil, de aguardar-se que o outro, o beneficiário, reconheça o que recebeu e retribua. Eis aí uma forma subreptícia de narcisismo, quando se faz algo e exige gratidão, ficando-se decepcionado pela ausência dessa resposta, o que induz muitos ansiosos às atitudes infantis de que nunca mais farão nada mais por ninguém, pois que não o merecem. O sentimento de gratidão deve ser sempre desacompanhado de expectativa de qualquer forma de retribuição, nem mesmo sequer de um olhar ou de um sorriso, que expressariam reciprocidade. Havendo, é bem melhor, porque o outro igualmente se encontra em processo de amadurecimento psicológico e de contribuição valiosa à sociedade, mas será uma exceção e não uma lei natural e constante. Todo ato de generosidade, pela sua maneira de ser, dispensa gratulação e manifestam-se naturalmente. O amor aos filhos, os deveres para com eles e para com os outros, são de natureza íntima de cada um, que se compraz em proceder de acordo com as regras do bem viver, e não apenas do viver bem, cercado de coisas, de carinho, de compensações. Essas atitudes são logo esquecidas, pois que toda vez quando se espera reconhecimento, surge um encarceramento, por exemplo, no caso daquelas pessoas que asseveram que vivem para outras, filhos, parceiros, amigos, e que ficam desoladas quando estes alçam voos no rumo que lhe é o destino. A triste síndrome do ninho vazio, em que se encarceram por prazer e por imaturidade psicológica, induz os pacientes à amargura e o desencanto, por não receberem a compensação retributiva em relação ao que fizeram por interesse, não pelo prazer de realizá-lo. Esse fenômeno é muito comum também no que tange os labores enobrecedores, que aguardam a aprovação, recompensa da sociedade. Pessoas portadoras de alto nível de inteligência e de trabalho contribuem eficazmente em todos os setores de progresso social, por meio de descobrimentos de invenções, de realizações grandiosas. No entanto, quando não são reconhecidas ou premiadas, mergulham na revolta ou no desânimo, na queixa ou na desistência de prosseguir, amarguradas e infelizes. Não são pessoas más,
como é claro perceber-se, mas imaturas psicologicamente, vivenciando ainda o período dos elogios infantis, dos aplausos e dos comentários, dos 15 minutos de holofotes, mesmo que depois sofram esquecimento, como é quase normal numa sociedade utilitarista, como é a odierna. Embora disfarçado, encontra-se nesse caso o narcisismo, resultado de uma infância que não recebeu reconhecimento nem estímulos, nem entusiasmo, nem acolhimento. O conflito defluente nasce da imaturidade psicológica. Aqueles que assim procedem, em contrapartida, por mais que sejam bajulados, elogiados, aplaudidos, sempre têm sede de mais reconhecimento, dando lugar a um condicionamento que se poderia denominar como vício ou dependência de gratidão. Quando não se recebe gratidão, não significa psicologicamente que a pessoa não é aceita, que é rejeitada. Tal ocorrência resulta igualmente de outros fatores psicológicos, que dizem respeito aos demais, às circunstâncias, aos valores de cada cultura. O ideal é viver-se em favor da gratidão, mesmo sem a receber, valorizando o lado claridade da vida, as suas bênçãos e todos os contributos existenciais que nunca esperam receber aplauso. Jesus, o homem-luz, único ser que não tinha o lado sombra, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua uma vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Recebeu, antes pelo contrário, por todo o bem que fez, pelas fabulosas lições de sabedoria que legou, a posterioridade, a negação de um amigo, a traição de outro, que se arrependeram, certamente, a perseguição gratuita dos narcisistas e imaturos, temerosos e egoístas, a infâmia, o abandono, a exposição à ralé arbitrária, as chibatas, a crucificação, mas retornou, em triunfo de imortalidade, exaltando a vida e Deus em estado luminoso. Esse foi o final do nosso segundo capítulo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e muito obrigada!